Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia aí? Espero que vocês tenham gostado do último vídeo, né? E muitos aí me mandaram, né? Tiraram dúvidas referente a alguns exercícios, né? Outros já até colocaram lá se gostaram, se não gostaram, né? Do vídeo, da aula, né? No geral. E aos poucos a gente vai se adaptando, né? Vai melhorando, né? Não imaginava que eu ia ficar na telinha aqui da TV logo cedo, né? Mas tudo bem, a gente vai mudando de profissão aí, vamos seguindo aí a carreira de ator aí. Bom, o nosso assunto, tá? Que nós vamos dar sequência aí, nós vamos falar o que? De equações. Então nós saímos de produtos notáveis, né? Vocês viram que os produtos notáveis eles geravam pra gente o que? Uma equação de segundo grau. Então, exemplo. Quando era dado um produto notável, esse produto notável ele poderia gerar para a gente, um exemplo, uma equação de segundo grau, mais ou menos assim, ó. X ao quadrado mais 6x menos 10. Né? Vocês viram que lá nos produtos notáveis é o que? É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso gerava para mim uma equação completa do segundo grau, tá? O nosso assunto agora, nós não vamos falar de equações completas agora, tá? O assunto que eu estou abordando, ele vai da página 229 em diante, tá? Então, essa aula que eu estou fazendo para vocês, ele é um resumo de toda a teoria. Então, olha só, nós vamos falar inicialmente de equações incompletas, tá? O que é uma equação de segundo grau incompleta? Antes de nós entrarmos na equação de segundo grau incompleta, vamos lembrar do que é uma equação do primeiro grau. Né? Então, olha só. Exemplo de uma equação do primeiro grau. X mais 5 igual a 2. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma letra, tá? Entre os termos para eu poder calcular, ou seja, uma incógnita, um valor que eu tenho que descobrir, né? Nesse caso eu tenho que descobrir o valor de x, então isso passa a ser o quê? Uma equação do primeiro grau. Tá? Como que eu resolvo isso então? Bem simples. X mais 5 é igual a 2. Eu tenho que isolar os termos semelhantes, então eu tenho que achar o valor de quem? De x. Então vai ficar x igual a 2, o 5 que está aqui positivo eu jogo para lá e fica negativo. Menos 5. Então, fazendo esse cálculo, x igual a 2 menos 5 dá menos 3. Pronto, achei o valor de x. Uma equaçãozinha simples do primeiro grau, tá? Então ficou x igual a menos 3. Esse outro exemplo aqui, ó, 2x menos 10 igual a 4. Vou fazer a mesma coisa, vou jogar o menos 10 para lá, ele vai ter que mudar o sinal. Então vai ficar 2x igual a 4 mais 10. O que era menos 10, quando você muda para o outro lado da igualdade, ele muda o sinal também. Então vai ficar o quê? 2x igual a, fazendo essa soma aqui, 4 mais 10, 14. Então vai ficar x igual a 14, 2x igual a 14. Esse 2 que está multiplicando x, ele vai descer dividindo 14. Então vai ficar x igual a 14 dividido por 2. Então, resposta final nossa, x é igual a 7. Pronto. Resolvi aqui uma outra equação do primeiro grau. Professor, mas como que eu sei quando ela é uma equação do primeiro grau e quando é uma equação do segundo grau? Está aqui, ó. X mais 5. X ao quadrado mais 36. Então, quem determina a equação do segundo grau? Exatamente, ó, esse x aqui, ó. Esse x, quando ele está sozinho, nós sabemos que ele está elevado a 1. Primeiro grau. X elevado a 2, uma equação de segundo grau. X elevado a 3, terceiro grau. X elevado a 4, quarto grau, tá? E assim vai. Então, sair de uma equaçãozinha simples, tá? Do primeiro grau, isso vocês já viram, né? Veio desde o 7º ano aí. E agora eu passo para uma equação do segundo grau. Aqui eu tenho um exemplo de uma equaçãozinha do segundo grau, bem simples também, tá? E em vários momentos vocês já até se depararam com algo parecido. Então, x ao quadrado mais 36 igual a 0.
Então como que eu resolvo isso? Eu tenho que isolar, então eu tenho que deixar o x sozinho e jogar o 36 para o outro lado. Então vai ficar, x ao quadrado é igual, aqui está mais 36, então vai ficar menos 36. Ok. Esse 2 aqui, do quadrado, x elevado ao quadrado, ele vai virar o quê? Ele vai virar uma raiz. Estão lembrados disso? Então, olha só. Então vai ficar x, que é igual a raiz quadrada de menos 36. Eu vou fazer uma pequena mudança aqui, tá? Porque raiz quadrada de menos 36 é zero. Não existe raiz quadrada de um número negativo, tá? Então, eu vou alterar aqui, onde está mais, eu vou colocar menos, porque na hora que eu jogar ele para lá, ele fica mais positivo. Agora sim. Então, x ao quadrado é igual a 36. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Pronto. Com isso, eu concluí a minha equaçãozinha do segundo grau. Tá? Essa é uma forma. Já mostrando para vocês que essa equação aqui que eu acabei de resolver e que nós já fizemos vários exemplos dela, né, semelhantes a ela, essa daqui ela é chamada de uma equação incompleta. Por que incompleta? Vamos ver ali. Agora estou dando um exemplo aqui nesse cantinho aqui, de uma equação completa. Ela é bem semelhante ao que vocês estavam gerando, né, calculando os produtos notáveis. Então eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ela é uma equação completa, por quê? Porque eu tenho os três termos, ou famoso trinômios, né? Qual que é a condição aqui? A condição é que o a seja diferente de zero, ou seja, esse ax ao quadrado, ele não pode ser zero. Por quê? Se eu colocar um zero aqui, qualquer coisa vezes zero é zero, tá? Então você anula esse x ao quadrado aqui, Se eu colocar um zero aqui, multiplicado por x, vai dar zero. Zero elevado ao quadrado é zero, tá? Então ele anula, ela deixa de ser uma equação de segundo grau, tá? E deixa de ser o quê? Uma equação completa, tá? Aí complica. Então qual é a condição? Que o a nunca pode ser zero, tá? O valor do a aqui, do x, nunca pode ser zero. Então, uma equação completa. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sendo que o a tem que ser sempre diferente de zero. Aí eu coloquei outro exemplo aqui, de uma equação completa. X ao quadrado mais 7x mais 10 igual a zero. Esse, só lembrando, é o exemplo de uma equação completa, uma equação de segundo grau completa. É o nosso próximo assunto, tá? Eu estou falando agora, eu vou estar abordando bastante a parte de uma equação incompleta. Professor, mas quando que ela deixa de ser, ela é completa e se torna uma equação incompleta? Olha só, daqui para frente nós vamos dar uma letra por x ao quadrado, por 7x e por 10. Então, o primeiro vai ser o a, o segundo vai ser o b e o terceiro vai ser o c. Então, esse que estiver elevado ao quadrado vai ser sempre o a. Esse que estiver acompanhado do x, do y, do z, do w, tá? É o b. E o valor que estiver sozinho aqui vai ser sempre o c. Já comecem a guardar isso, tá? Então, olha só, ela se torna incompleta quando um desses termos deixa de existir. Eu tenho apenas dois, tá? Então, voltando. Quando que ela se torna uma equação incompleta? Eu tenho uma equação completa aqui, com os três termos. Ela vai ser uma equação incompleta quando um desses termos ele deixa de existir, tá? Então, eu posso tirar o b, ficar apenas com a e com o c para poder calcular, tá? Posso tirar o c, ficar apenas com a e com b para poder calcular, tá? Aqui um exemplo aqui, x ao quadrado menos 36. Então aqui, vou pegar um pincel aqui. Olha só, então o que eu tenho aqui? Eu tenho x algo elevado ao quadrado, que é o a, e o 36. Então o número isolado, o número que estiver sozinho, vai ser sempre o c, tá?
Esse é o nome que nós estamos dando para eles aqui para frente, tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma equação incompleta, tá? Aqui eu coloquei outros exemplos. X ao quadrado menos 49 igual a zero. Então, essa é uma equação incompleta, porque quem está faltando aqui? Está faltando B, tá? Está faltando B aqui, ó. Então, como que eu faço para resolver isso? Esse aqui é da mesma forma que essa daqui. Só que daqui para frente, o que acontece? Quando nós começamos a falar de equações incompletas, equações completas e incompletas, elas vão sempre gerar para a gente dois resultados, um positivo e um negativo. Mas olha só, fica tranquilo, olha só como é simples. Isso aqui, ó, você já sabe resolver, que é a mesma coisa que isso, ó. Então, ó, x, opa, falhou uma pincelzinha aqui, vou pegar outro aqui. Então, ó, x, eu tenho que achar o valor de x. Então, x ao quadrado menos 49, vou jogar para lá e vai ficar positivo. É igual a 49. Só que agora eu vou colocar esse aqui, ó. X é igual, lembrem, estão lembrados que o 2 vai virar uma raiz? Só que vai acontecer algo a mais, ó. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 49. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49. Então, x é igual, qual é a raiz quadrada de 49? É o 7. Então, x é igual a mais ou menos 7. Então, qual é o valor que eu estava procurando? É o 7. Então, a nossa resposta. Então, daqui para frente, uma equação tanto incompleta como completa, ela vai gerar para a gente sempre dois resultados. Um positivo e um negativo. Então, qual é o valor da minha raiz aqui? Então, o valor das minhas raízes são 7 e menos 7. Ó, mais ou menos 7. Então, esse é o meu resultado. Então, o resultado das minhas raízes são 7 e menos 7. E esse aqui? Então, ó, só voltando. X ao quadrado menos 49 igual a zero. Jogo 49 para lá. Aí vai ficar x ao quadrado igual a 49. Esse 2 vai virar uma raiz. X é igual a mais ou menos raiz de 49. X é igual a mais ou menos 7. Então, o nosso resultado final, as raízes que nós estamos procurando, vai ser 7 e menos 7. Tudo por causa desse mais e menos aqui, ó. Por isso que eu vou ter sempre dois resultados, um positivo e um negativo. E nesse caso aqui, eu tenho que achar o valor de quem? Do x. Vai gerar para a gente duas raízes. Então, ó, vai ficar 3x ao quadrado. Vou jogar o menos 5 para lá, que é igual a 43 mais 5. 3x ao quadrado é igual a 48. 3x ao quadrado é igual a 48. Esse 3 que está multiplicando, desce dividindo. X ao quadrado é igual a 48 dividido por 3. Vou continuar aqui do lado, ó. 48 dividido por 3 é 16. Então, x ao quadrado é igual a 16. Esse 2 meu aqui vai virar uma raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 16. X é igual a mais ou menos 4. Então, a resposta será o quê? 4e menos 4. Então, 4 e menos 4 são os valores da minha raiz, tá? Então, eu comecei falando para vocês sobre a diferenciação entre uma equação de primeiro grau, equação de segundo grau, equação completa, tá? Vai ser o nosso assunto depois das equações incompletas, tá? E estou mostrando para vocês aqui, ó, como você resolve uma equação incompleta e quando que ela é uma equação incompleta. Quando um desses termos ele não aparece nos cálculos, tá? Eu tenho apenas dois para poder calcular. Tá ok? Nossas aulas, essa aula vai ser dividida em duas, tá bom? Então, uma falando sobre equação incompleta, tá? E agora eu venho na sequência falando sobre as equações completas, onde nós vamos trabalhar com Bhaskara, tá? Bhaskara é bem legal, é bem tranquilo, tem toda uma sequência certinho para a gente poder resolver. E ela vai gerar sempre para a gente o quê? Duas raízes também. Tá bom? Então, na próxima aula, continuidade aí, ó.
Dúvidas vocês vão anotando aí também, depois são os exercícios que eu vou estar aplicando aí vocês já vão tirando, tá? E pratique, tá? Isso aqui, ó, é praticar. Saber o que é uma equação incompleta, saber resolver certinho, vocês viram que não é difícil, é bem tranquilo. E a equação completa, que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, ok? Abraço para todos aí, tchau, tchau.